O fato de que a reconciliação é inerente à compreensão deu origem à ideia distorcida e popular de que tudo compreendo, logo tudo perdoo. Bem, perdoar, no entanto, tem tão pouco a ver com compreender que não é sua condição nem sua consequência. Perdoar, sem dúvida, uma das grandes capacidades humanas e talvez a mais ousada das ações do homem, já que tenta alcançar o aparente impossível, desfazer o que foi feito. E tem êxito em instaurar um novo começo onde tudo parecia ter chegado ao fim. É uma ação, né? Perdoar é uma ação única que culmina em um ato único. Esse é um texto da Hannah Arendt, Compreensão e Política. E se vocês estão me acompanhando e já me conhecem, faz muitos anos que eu estudo, né, a Hannah Arendt, e essa proposição de reconciliação, ela é muito forte, né? E ela tem, de uma certa forma, me provocado em muitas ações, né, que eu faço como pesquisadora, como pessoa, né? Tá sempre me levando a pensar esse conceito, essa noção, né? Porque para Hannah Arendt ela é mais uma noção do que simplesmente um conceito. E aí eu tenho né, feito algumas propostas de trabalho, e esse ano eu resolvi fazer uma série, né, de atividades sobre o tema da reconciliação. E a primeira atividade que eu vou estar propondo é essa Semana da Reconciliação, que começa segunda-feira. E eu convidei algumas pessoas muito bacanas que eu conheço, que eu tenho convivido, né, para conversar com elas. Então, vão ser 5 encontros e serão 2 períodos, né, 2 horários. Nas segundas-feiras, guardem bem e anotem. Nas segundas-feiras serão, né, às 8 horas da manhã, tá? Os 2 encontros serão às 8 da manhã. Na quarta e na sexta serão às 18 horas, tá? Porque tem pessoas que não podem ir no horário da tarde e tem pessoas que não podem ir no horário da manhã. Então, aí eu mesclei. Então, vamos colocar os 2 horários, tá bom? E aí, eu tô convidando vocês para estarem participando. Eu vou estar colocando mais informações aqui, né, no feed, né, do Instagram e também nas publicações que eu vou estar fazendo. Eu vou estar falando um pouquinho mais, dando mais detalhes dessa semana de aulas, né, ao vivo e gratuitas, para que vocês possam conversar, se inteirar um pouquinho mais do que é essa reconciliação. E eu vou estar enfatizando alguns pontos que só para vocês perceberem por onde vai, né? Então, no primeiro encontro, eu vou estar falando um pouquinho desse corpo criativo em equilíbrio, né? Como ter um corpo. O nosso corpo é um corpo criativo, tá? Então, ele está em processo, né? O tempo todo nós estamos criando com o nosso corpo. Então, eu gosto de pensar nesse corpo criativo. Então, mas como manter esse corpo criativo em equilíbrio? Porque às vezes nós temos momentos de criação voluntária e temos momentos de estagnação. Então, a ideia é manter esse equilíbrio criativo. Como eu posso
dia a dia, né? Como vocês vão ver aqui depois, né? Que esse processo de reconciliação consigo mesmo é um processo diário. Então, como que eu posso estar criando, né? Nesse processo, um corpo em equilíbrio, né? Nesse corpo. Esse aí eu vou estar falando também um pouquinho desse, o que que eu entendo, o que que é, e dando alguns exemplos de como que a gente pode fazer isso. Na segunda é, aula, que vai ser na quarta-feira, vai ser com a psicóloga Aline, e nós vamos falar sobre a ressignificação dos traumas. Porque o fato, né? Vocês sabem que eu fui lá para a África do Sul e aí eu fui estudar os traumas, né? E principalmente, né, em função, né, daquele estado, né, e o corpo social sul-africano. E aí eu fui ver como que nós, enquanto coletividade, também podemos aprender, porque tem traumas que são pessoais e tem traumas que são coletivos. Então, por exemplo, o trauma. Então, como eu vou fazer essa jornada, né, vários eventos sobre reconciliação, eu só estou falando para vocês da onde que eu estou tirando essas ideias para pensar essas atividades. E principalmente, então a gente vai, às vezes nós temos, todos nós, né? Não acho que não há uma pessoa que não tenha passado por um trauma ainda, né? Que faz parte da vida da gente, lamentavelmente, mas faz parte do crescimento, então a gente vai ver isso, né? Mas tem alguns traumas que são muito fortes, né? E aí, como que a gente pode ressignificar? Porque nós temos que conseguir, nós temos que prosseguir, né? No sentido, seguir adiante. Estamos vivas, então vamos fazer isso, né? E é bem interessante porque estou propondo essa semana justamente nesse mês que a gente comemora, né? E comemora no sentido de pontuar a questão feminina, a questão das mulheres, né? É um movimento, né, de como nós podemos realmente estar reconciliadas com a nossa história, né? Como que a gente faz isso? E eu acho bacana a gente pensar isso a partir da Hannah Arendt, porque ela foi uma mulher que sofreu muitas coisas e ela sempre teve esse tom, né, da reconciliação, da busca, do perdão, mas com muito discernimento, né? Então, isso ela com muita reflexão. Ela era uma filósofa, então ela não colocava as coisas de uma maneira fácil, no sentido assim, não é qualquer coisa, é um processo de reconciliação, de perdão, de compreensão. Então, é por essa seriedade, né, desse tema que eu gostaria da gente trabalhar isso. Então, a primeira é a questão do trauma, né? Como ressignificar isso. A segunda será sobre. Deixa eu ver aqui as minhas anotações, né? Sobre a dor, né? A dor e a delícia de ser o que é. E aí eu vou convidar a fisioterapeuta, né? Tatiane Pasquale, que ela vai falar um pouquinho sobre essa relação da dor, né, com o corpo que a gente tem, né? Porque ela é fisioterapeuta, trabalha com a dor, lida com a dor, os pacientes vão lá com ela, né? E então a gente vai conversar um pouquinho sobre a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, no outro eu vou passar aqui, né? Depois eu vou falando mais, à medida que eu vou fazendo os convites para as lives, eu vou aparecer aqui e falar mais um pouquinho. Hoje é só para vocês terem uma ideia, uma dimensão do que vai ser essa semana e convidar vocês. E se caso vocês não puderem assistir no horário, eles vão estar gravados. E também seria legal, vocês que me conhecem, poder partilhar isso com outras pessoas também, para que elas possam ser beneficiadas também, né? Então, conto com isso. Mas vamos lá para a nossa quarta, né? A nossa quarta aula. A nossa quarta aula vai ser sobre a questão do corpo e a cura e a vontade de estar bem. E vou convidar uma fisioterapeuta, que é a Luana,
tá? E ela vai estar falando, depois eu vou dar os nominhos todos certinho, já tá lá no feed, vocês podem ver aí, né? No feed tem o nome todinhos delas e um pouquinho dos currículos, e aí vocês podem encontrar elas no Instagram, porque elas têm o perfil delas no Instagram. E aí a Luana, ela tem toda uma experiência com pacientes oncológicos. Eu mesmo fui paciente dela, tá? E aí ela trabalha com essa questão da cura, né? Da perspectiva, porque ela está num processo de reabilitação, né, ali. Então, como que é você, né, lidar com a cura? Porque nós estamos trabalhando toda essa questão do corpo, o corpo criativo, né? Então, o corpo criativo é aquele corpo que ressignifica o trauma. O corpo criativo é aquele que sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? O corpo criativo é aquele que quer viver, aquele que diz sim para a vida, porque ele cria a vida, né? Então é a cura, é um corpo que quer estar bem. Então nós vamos conversar sobre isso. E por último, não mais que importante, aí vem tudo, né? O corpo, né? Como espaço, o corpo casa, né? Como espaço para, né, acolher um abraço. E aí eu vou convidar, né, a Kátia Veras, a arquiteta, para estar conversando com a gente sobre espaço. Todas essas pessoas eu conheço e depois eu vou fazer uma apresentação mais pessoal com elas, que vai ser um prazer conversar com essas pessoas, porque essas pessoas são pessoas que eu convivo e conheço o trabalho delas, elas me conhecem também. Então é uma conversa e eu espero que vocês participem, esteja com a gente e façam perguntas, né? E além do mais, vou estar preparando um materialzinho para vocês, tá? Para que vocês possam acompanhar. O que vocês têm que fazer é colocar aqui vai ali na bio e faz, né, manda, né, uma inscrição que quer receber esse material. E assim, quando chegar o momento ali, né, quando for começar, na segunda-feira, eu já vou estar enviando para vocês esse material, para quem fez, quem pediu. Tá? Porque aí eu não tenho como enviar para quem não pediu, né? Você já sabe como é que são as coisas, né? Então, queridas e queridos, eu estou aqui realmente muito feliz, muito entusiasmada com essa jornada, porque é muito importante, né, gente? Eu acho que uma das coisas que eu me empolguei aqui, já viram, né? Eu demoro a abrir a câmera, mas quando eu abro é assim, né? Então, mas uma das coisas que eu acho que é muito importante, tá? É a gente levar em consideração, tá? Que essa reconciliação que a gente quer no mundo começa com a gente. E começa a gente se reconciliando com a nossa história. E o nosso corpo conta a nossa história. Vocês sabem que eu tenho aquele trabalho das jornadas, que é você dançar a sua história, né? Então, o nosso corpo tem. Então, esse é o primeiro processo da gente começar a tentar mudar, né? Porque é assim, eu reconcilio comigo, com a minha história, com o meu corpo, eu me reconcilio com as pessoas e eu me reconcilio com o mundo. Mas são etapas, né? Então, o que eu vou oferecer nesse ano para vocês é oportunidades para a gente estar reconciliadas, para ter mais paz, para ter mais alegria, liberdade, amor, né? Que acho que o mundo está precisando, né? E nós estamos precisando disso. Então, começamos arrumando a nossa casa. Então, convido vocês, tá? Para participar. Sejam bem-vindos, tá bem? E até segunda-feira, às 8 horas da manhã, tá bom? Muito obrigada pela atenção, tá bem? E qualquer coisa, é só escrever aqui, fazer qualquer anotação que eu estou à disposição, tá? Vamos nos reconciliar, né? Tchau, queridas. Grata.